Amanda acordou como qualquer outro dia. O despertador tocou às 6 horas, interrompendo o silêncio da casa. O aroma do café recém-passado invadia o ar, lembrando-lhe da rotina tranquila que ela e Lucas, seu marido, tinham cultivado ao longo dos anos. Eles formavam um casal perfeito, ou ao menos era o que Amanda acreditava. Ele era o companheiro ideal, o homem com quem sonhara desde a juventude. Juntos, haviam construído uma vida de sucesso. Amanda era uma médica respeitada, com uma carreira sólida, e Lucas, um empresário bem-sucedido, tinha seu próprio consultório e um estilo de vida confortável. Viviam em uma casa espaçosa, com um jardim impecavelmente cuidado, e eram frequentemente vistos como o casal dos sonhos pelos amigos e familiares. Naquele dia, ela estava prestes a realizar uma importante cirurgia, uma oportunidade que a empolgava. Antes de sair para o hospital, preparou-se como sempre, vestiu seu jaleco, pegou a pasta de trabalho e olhou para Lucas, que estava sentado à mesa, com o café na mão. Ele parecia distraído, absorto no celular. Amanda beijou-lhe a bochecha como de costume e se despediu, sem saber que aquele gesto de afeto seria a última expressão de confiança que ela daria a ele. O dia seguiu como qualquer outro no hospital, corrido, com pacientes, diagnósticos e intervenções. Amanda se dedicava de corpo e alma à medicina, mas uma sensação estranha começou a crescer dentro dela. Havia algo no ar, algo que ela não conseguia identificar, mas que incomodava. Quando ela finalmente voltou para casa à noite, encontrou Lucas no sofá, aparentemente cansado, mas com um comportamento estranho. Ele parecia inquieto, com um olhar distante. Amanda tentou conversar, mas ele a evitou com desculpas vagas, dizendo que estava apenas cansado. No entanto, o que realmente aconteceu naquela noite só se revelou alguns dias depois. Amanda estava revisando alguns e-mails no computador, quando encontrou uma mensagem que mudaria sua vida para sempre. Uma mensagem que Lucas havia deixado aberta sem saber. O conteúdo era claro e direto, uma troca de palavras íntimas e promessas entre Lucas e Isabela, uma mulher que Amanda conhecia bem. Isabela era uma colega de Lucas, alguém que ela sempre considerou uma amiga, uma mulher confiante e sempre bem-sucedida em sua carreira. A sensação de choque foi quase física. Amanda não conseguia acreditar no que lia, mas as provas eram irrefutáveis. As palavras de Lucas, tão doces e apaixonadas para outra mulher, rasgaram sua confiança de forma irreversível. Ele a havia traído. Não só com palavras, mas com promessas de um futuro a dois, de planos que envolviam viagens e noites de prazer. A dor foi insuportável, uma mistura de fúria, tristeza e traição. Amanda sentiu como se estivesse sendo consumida por dentro. Na manhã seguinte, ao confrontar Lucas, ele tentou se justificar, mas suas palavras soaram vazias, sem graça, como se soubesse que nada poderia apagar o que havia feito. Ele admitiu o erro, mas não demonstrou remorso. Amanda, então, descobriu que não só a traição emocional existia, mas que Lucas havia transferido para Isabela grande parte do patrimônio do casal, incluindo a casa e até mesmo os investimentos na clínica. Ele havia garantido que, de alguma forma, Isabela teria o que precisava, e Amanda ficaria com o que restasse. A frieza com que Lucas tratou a situação só aprofundou a dor de Amanda. O que ela acreditava ser um relacionamento perfeito havia sido uma fachada, e a vida que ela havia construído com Lucas desmoronava diante de seus olhos. Ela sentiu um vazio profundo, uma sensação de impotência. O amor que ela nutria por ele agora era só uma lembrança de um tempo feliz que parecia distante, irreal. De alguma forma, ela soubera que a vida tomaria outro rumo. Mas a certeza de que nada jamais seria igual estava ali, no fundo de seu coração, enquanto ela olhava para o homem que, agora, não passava de um estranho. Lucas, o homem com quem compartilhara tanto, a deixava com nada, nem com dignidade, nem com a confiança que um dia foi sua. Ela sabia que teria que reconstruir sua vida, mas o que fazer com o enorme vazio deixado por sua perda? Enquanto Amanda se preparava para enfrentar a guerra que se seguiria, já começava a perceber que sua verdadeira batalha não seria contra Lucas ou Isabela, mas contra o que restara de seu próprio coração partido. Os primeiros dias após a descoberta da traição foram os mais difíceis para Amanda. Ela se sentia perdida, desorientada,
como se o chão tivesse sido retirado sob seus pés. A dor era constante, uma pressão sufocante no peito que a fazia questionar tudo o que acreditava. As noites eram ainda mais cruéis. Ela acordava várias vezes, sem conseguir dormir profundamente, e se pegava revivendo os momentos que haviam sido marcados pela mentira de Lucas. No entanto, Amanda não era de se entregar facilmente. A dor era avassaladora, mas ela tinha uma vida, uma carreira que a definia muito além do casamento destruído. Sua profissão a chamava, e ela sabia que a única maneira de seguir em frente era se aferrar a ela. O hospital tornou-se seu refúgio, o lugar onde ela podia deixar as lágrimas para trás e se concentrar em salvar vidas. Ao menos ali, ela sabia exatamente o que estava fazendo. Mas a dor, ainda que abafada, não desaparecia. Em cada plantão, em cada cirurgia que realizava, havia sempre uma sensação de vazio, como se, apesar de toda a sua competência, a parte mais importante de sua alma estivesse partida. Amanda mergulhou de cabeça no trabalho. Mais do que nunca, a necessidade de ser a melhor médica que pudesse ser tornou-se sua âncora. Ela sabia que, em meio ao caos emocional que a envolvia, a medicina poderia ser seu farol, a única coisa que ainda tinha controle. O mês que se seguiu foi uma verdadeira batalha interna. Amanda se viu forçada a lidar com o processo de separação e com as questões jurídicas sobre os bens do casal. Lucas, como ela esperava, estava infeliz com a situação, mas não demonstrava arrependimento pelo que fizera. Ele parecia mais preocupado em manter o que conquistara, sem mostrar sinais de culpa pela destruição de sua relação. Ele tentava, de alguma forma, convencer Amanda a chegar a um acordo amigável, mas ela se recusava. Não havia nada de amigável em perder tudo o que construiu, em ser traída daquela maneira. Ela sentia como se estivesse sendo esvaziada de tudo, de sua confiança, de sua dignidade. Nos momentos em que não estava no hospital ou resolvendo os aspectos legais da separação, Amanda tentava manter uma fachada de normalidade. Amigos e familiares começaram a perceber a tristeza nos seus olhos, mas ela nunca falava sobre o que estava realmente acontecendo. Ela sorria, participava das reuniões, fazia o possível para não deixar que a dor transparecesse. Mas a cada conversa sobre sua nova vida, ela sentia uma angústia profunda, como se estivesse vivendo em um papel que não era o seu. Na clínica, ela se destacou cada vez mais, o que a ajudava a preencher o vazio. Os elogios de colegas e pacientes eram constantes, mas nenhuma palavra poderia preencher o buraco deixado pela perda. Era como se sua alma estivesse buscando um novo propósito, um novo começo, mas ainda estivesse perdida nas sombras da traição. O maior consolo de Amanda estava nos momentos sozinha, em seu apartamento. Foi ali que ela começou a reorganizar sua vida. A casa que ela e Lucas compartilhavam já não parecia mais um lar, mas um cenário fantasmagórico de um passado distante. Ela se despediu das memórias e das coisas que a ligavam a ele. Não era fácil. Cada item, cada canto daquele lugar, parecia sussurrar sobre os dias felizes que agora eram impossíveis de reviver. Amanda se mudou para um novo apartamento, menor, mais simples, mas que representava um novo começo. A mudança foi simbólica, ela estava não só alterando o espaço físico, mas também o emocional. Aos poucos, ela começou a entender que a vida continuava, que ela precisava reconquistar sua força, sua identidade. Ao longo dessas semanas, Amanda passou a perceber que havia algo mais profundo em sua dor. Não era apenas a traição que a consumia, mas a sensação de que ela havia se perdido em algum momento do relacionamento. Como uma mulher tão forte e inteligente havia sido cega para o que estava acontecendo ao seu redor. Ela começou a se questionar sobre o que, de fato, esperava da vida e de um relacionamento. Era o momento de se reconstruir, e ela sabia que o processo seria longo, mas necessário. O trabalho, a casa nova e os novos desafios eram agora o seu foco. Amanda começou a participar de workshops e cursos, aprimorando ainda mais sua prática médica, o que lhe dava uma sensação de controle e autossuficiência. Ela sentia que estava se reconectando consigo mesma, a mulher que antes de tudo, antes da traição e das decepções, era uma profissional de sucesso. A médica que sabia o que queria e tinha as ferramentas para conquistar seus objetivos. Ainda assim,
Os ecos da traição se faziam presentes, e Amanda sabia que a verdadeira reconstrução de sua vida não passava apenas por eliminar os vestígios do passado. Ela precisava entender o que havia acontecido, aprender a se perdoar e, talvez, perdoar a si mesma pelas escolhas que fizera. Mas isso levaria tempo, muito tempo. Ela se preparava para mais um dia de plantão quando, em meio aos pensamentos que ainda a consumiam, o telefone de Amanda tocou. Era de seu advogado, informando-lhe que o processo contra Lucas estava finalmente agendado. Ela suspirou fundo. Mais uma batalha. Mas, dessa vez, ela sabia o que tinha que fazer. Amanda não iria apenas lutar pela sua casa ou pelo que lhe fora tirado. Ela iria lutar por sua liberdade. Por sua vida. E, acima de tudo, por sua paz. Amanda estava em seu melhor momento. Os meses desde a traição de Lucas haviam sido difíceis, mas ela estava encontrando força em sua carreira, e seu novo apartamento começava a refletir uma vida que, embora ainda marcada pela dor, agora tinha uma nova direção. Ela estava indo bem, ao menos era o que parecia. A clínica estava em plena ascensão, seu nome circulava cada vez mais entre os pacientes como uma das médicas mais competentes da cidade. Mas, apesar das conquistas, havia algo que a incomodava, algo que ainda a assombrava nas noites solitárias. Aquela manhã começou como todas as outras, com Amanda acordando antes do sol e se preparando para o trabalho. Ela tomava seu café sozinha, refletindo sobre os desafios que ainda viriam. Os próximos dias seriam intensos, já que ela assumiria a liderança em uma série de procedimentos cirúrgicos complexos. A pressão era alta, mas Amanda sabia que esse era o campo onde se sentia no controle. Era onde conseguia se perder e esquecer, mesmo que temporariamente, tudo o que acontecia fora das salas de operação. Enquanto se preparava para o seu turno, o telefone tocou. Era a secretária do hospital, informando que uma paciente de alto risco estava sendo admitida naquela manhã para uma cirurgia urgente. Amanda confirmou a presença e se dirigiu rapidamente ao hospital, já mentalizando os passos do procedimento que teria de seguir. Chegando ao hospital, o ambiente estava tenso, como sempre ficava antes de uma grande cirurgia. As luzes da sala de operação estavam acesas, e os outros médicos se preparavam para o procedimento. Amanda entrou na sala de cirurgia, seus pensamentos focados na tarefa à frente. Mas quando olhou para a paciente, seu coração falhou. O mundo parecia ter parado. A mulher deitada na maca, com os olhos fechados e o rosto pálido, era ela. Isabela. A amante de seu marido, a mulher que havia destruído sua vida. Sua expressão tranquila na cama de cirurgia parecia uma ironia cruel. Amanda ficou paralisada por alguns segundos, olhando para aquela figura tão familiar, agora completamente vulnerável sob seus cuidados. O choque foi como uma onda quebrando sobre ela, atordoando seus sentidos. A sensação de raiva foi instantânea. Amanda quase perdeu o foco, mas, ao olhar novamente para Isabela, sua profissão falou mais alto. Ela era uma médica, e a vida daquela mulher, por mais que a odiasse, ainda estava em suas mãos. Ela não poderia permitir que suas emoções interferissem no procedimento. Mesmo assim, o calor da traição queimava seu peito. Era difícil manter a compostura quando a mulher que destruiu seu casamento, que roubou seu marido e, junto a ele, os bens que ela tanto valorizava, estava ali, diante dela, dependendo de sua habilidade para sobreviver. A cirurgia seria delicada, um risco considerável para a paciente. Amanda sentiu o peso do momento, cada respiração mais difícil que a anterior. Ela se aproximou da mesa de operação, tentando afastar a imagem de Lucas e Isabela daquela sala. Mas o rosto de Isabela, tão familiar, não saía de sua mente. Como ela pôde? Como ela foi capaz de invadir a vida que Amanda pensava ser invulnerável? Como ela, que se dizia amiga, se permitiu destruir tudo o que Amanda construíra? Enquanto o bisturi cortava a pele de Isabela, Amanda tentava afastar esses pensamentos. Ela era uma profissional, não podia deixar que o rancor influenciasse seu trabalho. Mas o ódio, disfarçado de necessidade de justiça, queimava dentro dela. Cada movimento parecia mais difícil,
mas Amanda se forçou a ser precisa, a ser a médica que as pessoas confiavam. Ela sabia que, ao final da cirurgia, a vida de Isabela estaria em suas mãos, mas ela também sabia que o controle de sua própria vida era algo que só ela poderia retomar. Isabela estava em risco, e Amanda sabia disso. Ela poderia, naquele momento, deixar que suas emoções falassem mais alto, que o desejo de vingança guiasse. Mas, no fundo, ela sabia que, se fosse capaz de salvar aquela mulher, teria feito mais por si mesma do que qualquer ação de destruição poderia realizar. Amanda não queria mais se alimentar da raiva. Ela estava cansada de ser consumida por ela. Mas a tentação estava lá, à vista, como um convite que ela poderia facilmente aceitar. A cirurgia foi difícil. O tempo parecia arrastado, e o suor escorria pela testa de Amanda enquanto ela mantinha as mãos firmes. O risco de complicações era grande, mas, surpreendentemente, as coisas começaram a se acalmar. A operação, por mais desafiadora, estava indo bem. Amanda foi se permitindo respirar um pouco mais livremente, mas a presença de Isabela ainda a perturbava. O pensamento de que ela estava trabalhando para salvar a mulher que destruiu sua vida não saía da sua mente. Finalmente, após horas de operação, a cirurgia foi concluída com sucesso. Isabela foi levada para a sala de recuperação, e Amanda, embora aliviada pela conclusão bem-sucedida do procedimento, ainda sentia um turbilhão dentro de si. Ela não sabia como lidar com o que sentia, a satisfação por ter feito certo, a raiva por ter sido forçada a lidar com a mulher que arruinou sua vida e a tristeza por saber que, embora o procedimento tivesse sido bem-sucedido, a verdadeira batalha, aquela interna, estava longe de terminar. Quando Amanda saiu da sala de cirurgia, ela se deparou com a enfermeira que a acompanhava, que comentou sobre o estado estável de Isabela. Amanda respirou fundo. Não queria pensar mais naquilo. Não naquele momento. Ela se retirou para o seu escritório, onde sentou-se, tentando acalmar os pensamentos que giravam sem parar em sua cabeça. O que fazer agora? Ela havia feito certo, mas havia um buraco em seu peito que parecia maior do que nunca. Quando finalmente conseguiu organizar os pensamentos, a única coisa que soubera era que, enquanto ela tentava salvar a vida de Isabela, sua própria vida, sua própria recuperação, ainda parecia um jogo sem fim. O caminho para a verdadeira cura de Amanda não passava por aquelas mãos que salvaram a mulher que ela tanto odiava. A batalha mais difícil de todas seria, sem dúvida, aquela travada dentro de si mesma. O peso da cirurgia realizada em Isabela parecia continuar sobre os ombros de Amanda como uma capa invisível. Mesmo após a conclusão bem-sucedida do procedimento, a sensação de raiva e mágoa não havia desaparecido. Cada vez que ela fechava os olhos, a imagem de Isabela, deitada na mesa de cirurgia, era a primeira coisa que vinha à mente. Amanda tentava se convencer de que havia feito a coisa certa, que sua profissão deveria ser mais importante do que qualquer sentimento pessoal. Mas, no fundo, sabia que a batalha que travava ali, com aquela mulher, não era apenas uma questão de ética ou de vocação médica. Ela não podia esquecer o que Isabela representava em sua vida. A mulher que destruiu seu casamento, roubou o homem com quem ela havia construído um futuro, a mulher que, de algum modo, levava com ela tudo o que Amanda havia perdido. E agora, Isabela estava viva, salva, e ao alcance de seus olhos. Amanda se perguntava por quanto tempo conseguiria suportar essa sensação de impotência, por quanto tempo poderia encarar a mulher responsável por sua dor sem ceder ao impulso de fazer justiça com as próprias mãos. Quando o telefonema veio, Amanda já esperava que algo desse tipo acontecesse. Era da equipe de enfermagem, informando que Isabela estava se recuperando bem da cirurgia, mas estava começando a mostrar sinais de confusão e inquietação. Amanda foi informada de que ela seria chamada para uma visita à paciente, para avaliar seu estado de saúde mais uma vez. Sem hesitar, Amanda se dirigiu à enfermaria onde Isabela estava internada. Ela sabia que esse seria o momento definitivo, o momento em que teria que enfrentar a mulher que, por tanto tempo, havia sido apenas uma figura distante em sua vida, mas agora estava ali, vulnerável, dependente de seus cuidados. Ao entrar no quarto de Isabela, Amanda teve que se controlar para não mostrar o turbilhão de emoções que ainda dominavam seu peito.
Isabela estava deitada, com os olhos fechados, respirando com dificuldade. Ela parecia frágil, quase irreconhecível. Não era mais a mulher confiante e cheia de si que Amanda lembrava. Isabela estava agora no papel de paciente, e, por mais que Amanda tentasse se manter objetiva, uma voz dentro de sua cabeça a questionava: ela merece a sua ajuda? Amanda se aproximou da cama e ajustou o soro de Isabela, mas algo dentro dela a impedia de agir com total indiferença. Foi quando, com um esforço visível, Isabela abriu os olhos, como se sentisse a presença de Amanda. Ela olhou para a médica com um olhar fraco, mas quando reconheceu quem estava diante dela, uma expressão de confusão tomou conta do seu rosto. Amanda? A voz de Isabela soou rouca e trêmula. O que você está fazendo aqui? Amanda manteve a calma. Ela estava preparada para essa conversa, embora soubesse que seria uma das mais difíceis de sua vida. A cena era surreal. A mulher que havia roubado seu marido, a mulher que atraiu e destruiu sua vida agora a encarava, com um olhar desprotegido e vulnerável. Como uma pessoa poderia sentir qualquer compaixão por ela? Como poderia, depois de tudo o que aconteceu, não deixar sua raiva e rancor tomarem conta? Estou aqui para verificar seu estado de saúde, Isabela, respondeu Amanda com a voz firme, tentando se manter focada. Você está se recuperando bem. A cirurgia foi bem sucedida. Isabela tentou sorrir, mas o esforço foi em vão. Ela ainda parecia fraca, incapaz de esconder o desconforto. Por um momento, Amanda achou que ela se limitasse a agradecer pela operação bem-sucedida e seguisse com um pedido de desculpas vazias, algo que fosse fácil de se ouvir e deixar para trás. Mas Isabela, ao invés disso, olhou diretamente nos olhos de Amanda, e, em um tom baixo, quase tímido, disse: Eu não sei o que aconteceu. Eu não queria fazer isso. Não era para ser assim, Amanda. A sinceridade no tom de Isabela a pegou desprevenida. Não era o que ela esperava. A raiva, que havia sido sua única resposta até aquele momento, começou a dar espaço à confusão. Como poderia alguém tão firme e segura, alguém que destruíra sua vida, agora mostrar fraqueza? Como poderia essa mulher, que atraiu sem remorso, estar agora diante dela, com uma expressão de vulnerabilidade? Amanda não sabia como reagir. A dor ainda estava fresca, as lembranças de tudo o que Lucas e Isabela haviam feito a ela eram intensas, como uma ferida aberta. Mas havia algo ali que ela não podia ignorar, a sensação de que a vingança, que ela tanto desejava, não seria o caminho certo. Você não queria destruir minha vida? Amanda perguntou, sua voz cortante, mas não sem um toque de cansaço. Não queria roubar tudo o que eu tinha, Isabela? Isabela, em um movimento quase involuntário, fechou os olhos, como se estivesse sofrendo com as próprias palavras. Eu sei que errei, Amanda. Eu me deixei envolver. E sei que nunca vou conseguir fazer você me perdoar, mas me dói saber o que eu fiz. Me dói saber que você sofre por causa disso. As palavras de Isabela foram como um golpe direto no coração de Amanda. Ela não esperava isso. Não esperava que Isabela, de alguma forma, se arrependesse. Não sabia o que fazer com aquilo. Não sabia como lidar com a mulher diante dela, que agora parecia ter se distanciado daquela mulher fria e calculista que conquistara o marido de Amanda. Amanda não respondeu imediatamente. Ela apenas permaneceu em silêncio, observando Isabela com um olhar atento. A raiva não havia desaparecido, mas algo mudava. Algo dentro dela se aquietava, ainda que apenas um pouco. A verdade era que, embora Isabela tivesse cometido o pior erro de sua vida, a vingança não a levaria a lugar algum. Eu não sei o que vai acontecer entre nós, Amanda disse, finalmente, com a voz mais suave, mais firme. Mas você precisa entender uma coisa: não sou eu que tenho que lhe perdoar. O perdão não é para mim, é para você. Você é quem tem que lidar com as consequências dos seus atos. Isabela olhou com um olhar quase suplicante, mas Amanda não se deixou levar. Ela sabia que, no final, Isabela teria que lidar com a dor do que fizera, assim como Amanda teria que lidar com a sua própria dor. Sem mais palavras, Amanda se virou para sair do quarto.
A porta se fechou atrás de si, e com isso, ela soube que o verdadeiro enfrentamento, a verdadeira vingança, não estava em destruir a outra pessoa, mas em se reconstruir, em seguir em frente. Ela deixaria Isabela com a dor do arrependimento. Mas, agora, Amanda sabia que sua própria cura só viria quando ela deixasse o ódio para trás. O tempo seguiu seu curso. As semanas que se seguiram ao encontro de Amanda com Isabela na mesa de cirurgia não foram fáceis, mas também não foram em vão. Amanda, com sua habilidade como médica e com a força silenciosa que agora possuía, continuou a se destacar no hospital, mas a verdadeira batalha dela estava acontecendo longe das salas de operação. Ela havia começado a entender que, embora fosse difícil, o caminho para a paz interior não se construía em vingança, mas em superação. Após o confronto emocional com Isabela, algo mudou em Amanda. As palavras da amante de Lucas, por mais dolorosas que fossem, fizeram-na refletir. Isabela, com seu arrependimento sincero, parecia entender o peso de suas ações, mas, mais importante, fez Amanda perceber que ela não podia continuar carregando o fardo da raiva e da amargura. O perdão, para ela mesma, era o único caminho possível. Ela sabia que, ao finalmente conseguir liberar aquele ressentimento, ao se afastar do passado que a atormentava, ela seria capaz de seguir em frente, de viver sem que o peso da traição a definisse. Embora o processo fosse longo e doloroso, Amanda se comprometeu com a ideia de deixar de ser vítima da situação. Não, ela não queria mais ser uma mulher marcada pela dor. Queria ser uma mulher forte, capaz de olhar para o futuro sem as cicatrizes visíveis que a traição havia deixado. Com o tempo, ela começou a se afastar de Lucas. O processo legal estava sendo resolvido, e ela sentia que precisava deixar de lado qualquer relação com ele, por mais difícil que fosse. Não era sobre ele, mas sobre ela. Ele não mais tinha poder sobre sua vida. Ela começou a se concentrar em seus próprios projetos, dedicando-se com ainda mais empenho à sua carreira, buscando novos desafios, novos horizontes. Amanda começou a perceber o quanto o hospital, seu trabalho e seus pacientes ajudaram a se reconectar com quem ela realmente era. Os elogios de seus colegas de profissão, a confiança dos pacientes, a certeza de que ela estava fazendo a diferença na vida das pessoas, tudo isso a impulsionava. Mas o maior aprendizado de todos estava vindo de dentro de si mesma. Ela descobriu que a verdadeira cura não passava por rejeitar a dor ou esquecer o passado, mas sim, por aceitá-los e seguir em frente com força renovada. Certa tarde, enquanto revisava alguns documentos no hospital, Amanda foi chamada para um novo caso. Ela estava assumindo uma cirurgia delicada em uma paciente com um quadro complicado. Quando chegou à sala de espera, ela encontrou a filha da paciente aguardando ansiosamente. Era uma mulher de pouco mais de 30 anos, com um olhar cheio de preocupação, mas também de confiança. Doutora, obrigado por estar aqui. Minha mãe está em boas mãos com você, a mulher disse com um sorriso, mesmo que seu rosto denunciasse o nervosismo. Amanda respondeu com um sorriso, mas seus pensamentos estavam distantes. Ela se lembrou de sua própria mãe, de como ela sempre havia sido uma fonte de força e apoio, de como a figura materna a havia ajudado a se tornar quem ela era. Amanda sentiu uma pontada no peito, mas dessa vez não era dor. Era saudade. E essa saudade não a destruía, mas a fortalecia, lembrando-a de que ela sempre poderia ser a pessoa que precisasse ser, independentemente das adversidades. A cirurgia foi um sucesso. A paciente se recuperou bem, e Amanda foi cumprimentada pela equipe e pela família da mulher. Ao sair da sala, ela se sentiu grata. A gratidão começou a substituir a raiva. Cada vida que ela tocava, cada pessoa que ela ajudava a recuperar, tornava-a mais consciente de seu valor. Ela sabia que o caminho para a cura não estava apenas em salvar vidas, mas em se salvar também. Aos poucos, a raiva que ela sentia por Isabela foi se dissipando, não porque ela havia perdoado completamente, mas porque ela havia encontrado algo mais importante, o perdão por si mesma. Ela não precisaria mais esperar que alguém reconhecesse a dor que ela carregava, ou que justificasse seus erros. Ela sabia que a única pessoa que precisava entender a profundidade de sua dor e sua luta era ela mesma. Em um dos momentos mais significativos de sua jornada,
Amanda decidiu que era hora de deixar o passado para trás, sem rancor, mas com a aceitação de que certas coisas não poderiam ser mudadas. Ela fez as pazes com seu próprio sofrimento. Com isso, veio a liberdade. A liberdade de viver sem estar presa a um ciclo de vingança ou tristeza. Foi então que, em um fim de tarde, Amanda recebeu uma mensagem de Isabela. A mensagem era simples e direta, sem rodeios. Amanda, eu sei que nada do que eu possa dizer vai apagar o que fiz, mas eu espero que, com o tempo, você possa encontrar a paz que tanto merece. Eu também estou tentando encontrar minha paz, por mais que isso me custe. Desejo, de coração, que você seja feliz. Com carinho, Isabela. Amanda olhou a mensagem por um tempo, sentindo uma mistura de emoções. Ela respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras. Talvez Isabela estivesse, finalmente, buscando a redenção, assim como Amanda estava. E, mesmo que isso não significasse que elas se tornariam amigas ou que tudo fosse esquecido, Amanda soubera que esse gesto de sinceridade já era o suficiente para ela seguir em frente. Ela sorriu para si mesma, apagou a mensagem e se levantou. O sol já estava se pondo lá fora, e a cidade à sua frente parecia silenciosa, mas cheia de possibilidades. Amanda olhou para o futuro com a confiança de quem já havia superado a dor mais profunda, sabendo que a liberdade estava em suas mãos. Ela era autora de sua própria história agora.